O milionário encontra duas meninas congelando e recebe uma limusá misteriosa em casa. A noite estava fria e silenciosa, como um mistério esperando para ser desvendado. Lucas, o milionário solitário, observava a lua cheia lá fora, seus raios prateados iluminando a mansão opulenta onde ele vivia. Cada canto da casa ecoava a ausência de sua esposa, que partira de maneira abrupta, deixando um vazio imenso em seu coração. Ele se sentia como uma sombra, perdido em um mundo de luxo que não preenchia a saudade. Então, algo quebrou a monotonia daquela noite gelada. Quando Lucas olhou pela janela, seus olhos se fixaram em uma cena inusitada. Duas meninas, com roupas rasgadas e rostos pálidos, tremiam na calçada. Olhos cheios de esperança, mas marcados pela dor de um lar instável. As irmãs, uma mais velha que a outra, pareciam estar em uma missão desesperada. A neve caía suavemente ao redor delas e, naquele momento, o milionário sentiu um impulso avassalador e esperanças começaram a fluir. As meninas falavam de suas ambições, enquanto Lucas ouvia em silêncio, sentindo um nó na garganta. A alegria delas era contagiante e ele se permitiu sorrir pela primeira vez desde a tragédia que devastou sua vida. Mas, à medida que a noite avançava, segredos enterrados começaram a emergir como sombras. A esposa dele tinha um passado que ele nunca soubera, envolvendo relacionamentos obscuros e mentiras que o protegiam por anos. Então, um carro luxuoso e misterioso parou em frente à sua casa, interrompendo os risos. As luzes brilhantes desenhavam silhuetas sinistras enquanto a neve acumulava-se na calçada. Lucas sentiu um frio na espinha. Quem poderia estar lá? E o que as meninas teriam a ver com isso? Enquanto o som de passos ecoava na porta, um estrondo repentino fez seu coração acelerar. Ele se perguntou: o que mais eu não sei sobre ela? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão cresceu no ar. Enquanto Lucas tentava entender o que estava acontecendo, a porta se abriu com um estrondo, e uma figura alta e sombria entrou, envolta em um longo casaco escuro. O cheiro do perfume era intenso, algo ao mesmo tempo familiar e intimidante. As meninas ficaram paralisadas, seus olhares se alternando entre Lucas e a nova chegante, como se cada uma estivesse esperando que a outra revelasse o que fazer a seguir. Você realmente achou que poderia se esconder de mim? A voz da mulher era afiada, como uma lâmina, e as palavras pairavam no ar, pesadas de emoção. Lucas sentiu seu coração acelerar. Aquela voz, ele conhecia. Era inconfundível. Era Clara, sua esposa. Clara! Ele mal conseguiu sorrir. Seus olhos procuraram por algo que fizesse sentido, mas o choque era esmagador. Como ela estava ali? E por que estava trazendo aquela atmosfera ameaçadora? Eu não estava morta, Lucas. Eu tive que ir. Eu não pude ficar. O tom dela era frio, como se cortasse o já frágil laço que os unia. O espaço ao redor parecia encolher. As meninas, visivelmente assustadas, recuaram um passo. O ambiente acolhedor que antes parecia um refúgio, agora se tornava um campo de batalha. Eu não entendo o que você quer dizer com isso. O que está acontecendo? Lucas estava em um torvelinho emocional. O nó na garganta se intensificava. Cada palavra que saía de sua boca carregava a angústia e a expectativa de um desfecho que ele não poderia prever. Clara olhou para as meninas
e um sorriso tênue apareceu em seu rosto, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que carregava segredos. Essas meninas, elas são mais importantes do que você imagina. Lucas sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Um sentimento de que algo estava prestes a se revelar e que não seria nada bom. O que você está dizendo? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Ele sentiu o desespero crescer. Como aquelas meninas poderiam ser importantes de alguma forma? Ele olhou para elas, tentando entender, mas seus rostos eram um misto de medo e curiosidade. Foram elas que trouxeram você de volta para mim. Elas têm algo a ver com a nossa história, algo que eu não contei a você. Clara falava de maneira calculada, e Lucas sentiu uma onda de confusão e raiva. No meio desse diálogo tenso, uma das meninas, a mais velha, deu um passo à frente, suas pequenas mãos tremendo. Eu não queria que isso acontecesse, mas você precisa saber, Lucas. A sua esposa, ela não é quem você pensa que é. A revelação atingiu como um soco. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lucas estava paralisado, incapaz de reagir. Como assim ela não era quem parecia? O que mais ele não sabia? O sentimento de traição começou a inundar seus pensamentos, e a história que ele conhecia começou a desmoronar. Aquela não era uma simples noite fria. Era o início de uma tempestade, e Lucas estava no olho dela. Os olhos de Clara brilharam com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. O ar estava impregnado de tensão. A cada segundo que passava, as perguntas se acumulavam em sua mente, e a sensação de que tudo aquilo tinha uma profundidade que ele não compreendia iam consumindo-o. Prepare-se, Lucas. O que eu vou te contar pode mudar tudo. A frase dela permaneceu suspensa no ar, como um sinal claro de que as revelações que estavam por vir não apenas abalariam suas convicções, mas também moldariam seus futuros de uma forma que ele nunca imaginou. Como ele poderia suportar isso? Prepare-se, Lucas. O que eu vou te contar pode mudar tudo. As palavras de Clara pairavam no ar como uma nuvem densa, carregada de uma tempestade prestes a desabar. O olhar vazio dele percorria o ambiente, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça que não fazia sentido. Eu não entendo. O que você quer dizer com isso? Sua voz traía a confusão, enquanto as meninas assistiam tremendo. A tensão era palpável, um fio prestes a se romper. Clara respirou fundo, os olhos fixos nas meninas, como se buscasse coragem nelas. Lucas sentia seu coração martelar no peito, o medo se misturando à expectativa. O que ela ia revelar? Essas meninas, elas têm um segredo. A forma como Clara disse isso fez o frio se intensificar. Elas não são apenas vítimas da história cruel que você imagina. Elas fazem parte de um plano muito maior do que nós três. Lucas sentiu um nó na garganta. Um plano? Que plano? A dúvida era uma sombra escura. A verdade é que eu nunca fui embora, Lucas. Clara movia-se lentamente, cada palavra mais pesada que a anterior. Eu fingi estar morta, mas eu tinha um motivo. Eu protegia você. As meninas, assustadas, trocaram olhares, e a mais velha finalmente falou. Não sou apenas uma menina perdida. Eu sou a chave. E Clara é minha mãe, mas não como você pensa. Lucas piscou, incapaz de processar. Sua mãe? Como assim? A revelação dele cortou o ar. Você não sabe quem ela realmente é. A afirmação da menina foi direta, como uma faca afiada. Ela não mora só no seu passado. O que você sente por ela não é o que parece. Um ardor subiu pela sua espinha. O que você está dizendo? Ele olhou para Clara, que agora parecia mais uma estranha do que a esposa que ele conhecia. O abalo nas certezas era quase insuportável. Sabe aquela história sobre meu passado? Tudo o que você sabia é tudo mais sombrio. Eu não sou a pessoa aqui. Você amava. Essa vida, essa família faz parte de uma teia que eu não criei, mas na qual estou presa. Clara soltou as palavras como se cada uma fosse uma pedra jogada em um lago calmo.
abandonando o eco de suas vidas como um eco de mentiras. Neste momento, um barulho vindo de fora interrompeu. O som de vidros se quebrando, seguido por gritos e correria. O que estava acontecendo? Lucas e Clara olharam para a porta, os corações acelerando. A atmosfera da mansão, antes opressiva, tornou-se aterrorizante. Precisamos sair, agora. A menina mais nova, que nunca havia falado até então, puxou a irmã e Lucas com força. Já estamos em perigo. Você não entende. Eles vêm atrás de nós. O desespero se instalou e Lucas agarrou a mão da menina, sentindo o frio dele. Quem vem atrás de vocês? O que está acontecendo? O mundo ao redor estava se desmoronando e as respostas estavam mais distantes do que nunca. No fundo do corredor, a porta da saída estava entreaberta e o caos do exterior chamava por eles. Um chamado para incerteza total. Ele olhou para Clara, seus olhos buscando um sinal de que ainda havia algo em que confiar. Mas a expressão dela era de uma dor contida. Como se cada segundo mais perto do que parecia ser a verdade estivesse levando um pedaço dela. Seja o que for, precisamos descobrir, Lucas. Precisamos agora. A urgência na voz da menina mais velha era inegável, e a chaleira do desconhecido começava a ferver. E assim, naquele momento crucial, Lucas entendeu que a história não era apenas sobre ele ou Clara. Era sobre algo muito mais profundo, enterrado sob camadas de desconfiança e segredos, prestes a desmoronar como um castelo de cartas. Ele hesitou. A decisão de correr para fora ou enfrentar esse novo terror pesava sobre seus ombros eternamente. O que mais ele não sabia? O que as meninas escondiam? E a noite, agora turbulenta, prometia apenas dúvidas e perigos. O momento congelou. Os olhares se cruzaram e o ar estava denso, carregado de segredos e novas verdades que estavam prestes a desmoronar. A menina mais velha, com a voz trêmula, tentava encontrar as palavras certas. Mas antes que pudesse dizer mais, um estrondo vindo de fora reverberou pela mansão. A porta balançou com força, como se alguém estivesse tentando arrombá-la. Precisamos sair, agora! A menina gritou, puxando Lucas novamente em direção à saída. O desespero se instalou. Lucas sentiu uma adrenalina percorrer seu corpo. O que estava acontecendo? Mas antes que pudessem correr, a porta se abriu, revelando uma figura ameaçadora. Uma sombra com um olhar gelado que penetrava na sala. Era um homem alto, vestido de preto, com um sorriso sinistro que transparecia intenções obscuras. Parece que a festa começou sem mim. A voz dele era baixa e cortante. O coração de Lucas disparou. Ele não conhecia aquele homem, mas a presença dele era como um veneno no ar, intoxicando todos ao redor. Clara, assustada, recuou. As meninas, em pânico, se agarraram a Lucas, e ele as segurou firme, tentando protegê-las de algo que não compreendia. Quem é você? Lucas exigiu, tentando manter a calma. O homem só sorriu, evidentemente divertido com a situação. Eu sou apenas alguém que está muito interessado na história dessas meninas, e também na sua. As palavras dele soaram como uma ameaça, como um prenúncio de algo muito errado. Clara sibilou. Você não deveria estar aqui, não agora. Mas a expressão do homem não mudou. Ele se aproximou lentamente, estudando cada um deles. Acho que precisamos conversar sobre o que você escondeu, querida. O olhar dele fixou-se em Clara, e Lucas sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que mais ela havia escondido? Sobre o negócio com as meninas. O homem teve um sorriso maligno. Sua presença era quase palpável, e Lucas percebeu que havia mais naquela situação do que parecia. A menina mais nova, segurando a mão da irmã, olhou para Lucas com olhos arregalados. Você não entende. Ele sabe da verdade. E a verdade é que somos parte de algo muito maior. Não é só sobre a sua esposa. É sobre nós e o que ela fez.
Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. O que estavam dizendo? O que era essa verdade? O homem continuou. Acho que você deveria ouvir isso, Lucas. Sua esposa não é quem você pensa. Esse passado que ela fingiu ter deixado para trás, ele está mais vivo do que nunca. A sala parecia tirar. O nó na garganta de Lucas se tornava doloroso. O que você quer dizer? Que verdade? Ele sentiu o pânico crescer a cada palavra a mais. Vamos deixar que ela revele, não é, Clara? O homem provocou, olhando para ela. Ele se contorcia como um predador diante da presa. Eu não posso, não agora, Clara balbuciou, com a voz embargada. A fraqueza dela era desenfreada, e Lucas sentiu uma onda de desespero. Havia um plano. Um plano que envolvia mais do que simplesmente fugir de mim. Era sobre o poder, o dinheiro. Tudo o que você tem, Lucas, faz parte de um jogo que você nem conhece. O homem se aproximou. Sua presença era como um peso. E essas meninas? Elas não são apenas meninas. Elas foram escolhidas. A revelação atingiu Lucas como um raio. Escolhidas para quê? Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Para garantir que a verdade não seja esquecida. Para servir a um propósito que você não pode imaginar. E, eventualmente, você fará parte disso também. As palavras do homem ecoaram na mente de Lucas como um vórtice de confusão e traição. O olhar de Clara se tornou súbito e intenso. E, por um momento, Lucas viu uma pitada de pânico em seus olhos. Você não entende, Lucas. Há mais em tudo isso. O que foi feito para proteger você. E agora, talvez, seja tarde demais. O que você escondeu, Clara? Lucas gritou, a angústia dominando sua voz. Ele precisava de respostas. Precisava entender o que estava em jogo. O que eu fiz foi para garantir que você não ficasse sozinho. Mas isso foi uma escolha que envolveu muito mais do que apenas nós dois. Clara então virava seus olhos, perdidos entre medo e arrependimento. O homem sorriu, satisfeito. Agora é hora de você descobrir a verdade, Lucas. E essa verdade pode ser a sua ruína ou a sua redenção. As palavras permaneceram no ar, pesadas e carregadas de expectativa. Enquanto o caos se desenrolava ao redor, Lucas percebeu que a simples noite fria que começou com duas meninas na calçada se tornara um labirinto de mistérios, onde cada resposta prometia mais perguntas. Ele tinha a sensação de que, ao abrir essa porta, não haveria como voltar atrás. E a mudança que se aproximava mudaria tudo, para sempre. A sala estava eletricamente tensa. Cada segundo parecia uma eternidade. O homem de negro observava cada movimento, cada expressão, como um predador ansioso por sua presa. Lucas sentia o sangue ferver nas veias. Que jogo é esse? O que você quer de mim? Sua voz saiu mais firme do que se sentia. Mas dentro dele, um turbilhão de emoções ameaçava explodir. Clara parecia uma sombra, distante e vulnerável. Não se aproxime deles! Ela gritou, seu tom de voz misturando desespero e proteção. As meninas agarraram-se a Lucas, os olhares delas fervilhando com uma mistura de medo e determinação. Ele se sentiu responsável por elas, como se naquela noite seu papel de milionário tivesse mudado para o de guarda. Calma, Clara. Vamos resolver isso, Lucas disse, tentando soar confiante. Mas a verdade é que o abalo na confiança dele era profundo. O homem começou a se mover em direção a eles, seu sorriso se alargando, como se desfrutasse do jogo que ele mesmo havia criado. Resolver? Ah, meu jovem, você não faz ideia do que está realmente acontecendo aqui, o homem disse, sua voz suave e ameaçadora. A verdade é que eu sei tudo sobre você, sobre sua esposa e sobre as meninas. Ele olhou para elas, um brilho maligno nos olhos. E seu passado, Clara, é muito mais sombrio do que você deixou transparecer. Lucas olhou para Clara, buscando uma explicação. O pânico em seu olhar atraía. O que ele está dizendo, Clara? O que você escondeu? Ele não sabia se estava preparado para a verdade.
O nó na garganta apertava a cada palavra. Mas antes que Clara pudesse se explicar, a figura sombria ergueu a mão e os dedos dele cintilaram. Você realmente acha que pode proteger sua família, Lucas? Ele riu, um som que ecoava de forma arrepiante. Você tá preso em um jogo, e as meninas são fundamentais. Sem elas, não. A salvação para você ou para Clara. Nesse instante, a menina mais velha, com um olhar firme que desafiava o medo, deu um passo em frente. Você não sabe tudo. Ela disparou, sua voz ecoando na sala. Nós não somos quem você pensa que somos. A revelação ecoou no ar, um toque de revelação inesperada que fez o coração de Lucas disparar. O homem, no entanto, só sorriu com desdém. Ah, mas eu sei. Ele é quem não sabe. E você, pequena, não sabe que está prestes a ficar muito sozinha. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor se ouviu e a porta da frente se arrebentou. Havia uma explosão de luz e som, e Lucas viu uma silhueta desconhecida surgir, envolta em um manto escuro. O rosto era familiar, e o choque foi instantâneo. Era o ex-marido de Clara, um homem que ele pensou estar fora da vida dela para sempre. Um homem que ele não sabia que existia. Clara, eu sabia que você voltaria a se envolver. Não poderia deixar isso acontecer. O grito dele cortou o ar. E a tensão na sala se multiplicou. As meninas, agora aterrorizadas, se encostaram ainda mais em Lucas. Você está vivo? Clara gaguejou, o pavor evidente em seu olhar. O que você quer? O homem de negro começou a rir, como se o drama se tornasse ainda mais divertido. O passado nunca morre, Clara. Ele sempre vem à tona. Lucas estava em choque. As revelações estavam se acumulando como um dominó prestes a cair, e seu coração pulsava com a urgência de entender. Que jogada cruel era essa? O que realmente estava acontecendo? Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, outro segredo sendo revelado. E no meio desse caos, ele percebeu que nunca soubera realmente quem eram aquelas meninas. O que mais ele não sabia sobre Clara? E o que o ex-marido dela tinha a ver com tudo isso? Os pedaços do quebra-cabeça estavam se movendo, e a noite já não era mais apenas sobre proteção ou família. Era sobre desvendar uma verdade que poderia devastar tudo ao redor dele. A cena à sua frente era um turbilhão de emoções. E Lucas já não sabia a quem confiar. Onde estava a saída? A sala estava eletricamente tensa. E o homem de negro parecia se divertir com a situação. Lucas, tomado por uma onda de adrenalina e incerteza, encarava o ex-marido de Clara, sem entender a dimensão daquele encontro. Clara, você não pode deixar que eles se aproximem. O homem deu um passo à frente, a ameaça pulsando no ar. A expressão de Clara se alterou, como se os fantasmas do passado tivessem voltado para assombrá-la. As meninas, com os olhos arregalados, se ajoelharam perto de Lucas, buscando proteção, mas o homem de preto sorriu, como se tivesse em mãos um segredo primordial. Os segredos são como sombras, Clara. Sempre voltam quando você menos espera. Ele se virou para as meninas, um brilho maligno nos olhos. E o que era uma simples fuga, agora é um jogo de vidas e mortes. Nesse momento, um movimento brusco interrompeu a tensão. Uma luz ofuscante invadiu a sala, seguida de um barulho ensurdecedor. A janela explodiu em 1000 pedaços, e uma explosão de fumaça tomou conta do ambiente. Lucas se atirou para frente, segurando as meninas, enquanto tentava proteger suas cabeças. As meninas gritaram, apavoradas. Ele sentiu o pulso acelerar, a adrenalina inundando seu corpo. O homem negro, embora preocupado, esboçou um sorriso. Seu olhar se focou em uma pessoa que aparecia na névoa de fumaça. E quem surgiu? Era uma mulher, com um casaco de couro e um ar de determinação. Um brilho familiar em seus olhos fez o coração de Lucas disparar. Quem? Quem é você? Gritou, enquanto a figura se aproximava. Clara estava paralisada, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma.
Quando a mulher saiu da fumaça, Lucas percebeu que ela era idêntica a Clara. Como isso era possível? Você ainda não entendeu, não é, Lucas? A mulher sorriu de forma enigmática. Eu sou a sua verdadeira Clara. O choque virou uma onda de confusão. O que estava acontecendo? Sua mente girava em torno de respostas que não chegavam. Não, não pode ser. Você está mentindo. A voz de Lucas era um eco de descrença. O homem de negro parecia se divertir com o caos. A verdadeira Clara fugiu há muito tempo e eu assumi seu lugar. A mulher continuou, com uma calma inquietante. Não foi suficiente apenas deixá-la em segurança. O que está acontecendo aqui é apenas o começo. Que comece o quê? A ridícula certeza da situação deixava Lucas sem palavras. Todos estavam paralisados, como se o tempo houvesse parado, absorvendo a magnitude da revelação. Uma guerra que você não pode imaginar, Lucas. Vocês todos estão presos nesse jogo. E eu estou apenas começando a reescrever as regras, disse a mulher, seus olhos lançando uma sombra de promessas sinistras. As meninas, ainda agarradas a Lucas, olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e temor. Quem é você? O que você quer? Perguntou a mais velha. Seu tom corajoso, contrastando com a fraqueza que reinava no ambiente. O que eu quero? Eu quero que a verdade venha à tona. O homem de negro interrompeu, rindo. E você, querida, não tem noção do quanto essa verdade pode mudar o curso de tudo. E enquanto Lucas tentava organizar os pensamentos confusos, a verdadeira Clara, a que ele conhecia de verdade, começou a desaparecer na névoa. Ele se virou, mas tudo o que viu foi a figura distorcida da mulher que dissera a verdade, e um novo tipo de medo se apoderou dele. Era uma guerra de identidades, passado e presente, colidindo de forma explosiva. E ele, entalado entre as duas claras, percebeu que tudo o que acreditava saber estava se dissolvendo. O que mais estava por vir? Enquanto a fumaça se dissipava, uma nova verdade se solidificava. O jogo estava longe de terminar. E nesse exato momento, uma luz ofuscante brilhou através da janela quebrada, e um estrondo ecoou. O que estava por vir? Lucas sabia que a noite ainda guardava mais segredos, e os próximos passos poderiam levá-lo a um abismo profundo de revelações e traições. No fundo de sua mente, uma única pergunta martelava: quem? Realmente estava ao seu lado? A sala estava eletricamente tensa, e o homem de negro parecia se divertir com a situação. Lucas, tomado por uma onda de adrenalina e incerteza, encarava o ex-marido de Clara, sem entender a dimensão daquele encontro. Clara, você não pode deixar que eles se aproximem. O homem deu um passo à frente, a ameaça pulsando no ar. A expressão de Clara se alterou, como se os fantasmas do passado tivessem voltado para assombrá-la. As meninas, com os olhos arregalados, se ajoelharam perto de Lucas, buscando proteção. Mas o homem de preto sorriu, como se tivesse em mãos um segredo primordial. Os segredos são como sombras, Clara. Sempre voltam quando você menos espera. Ele se virou para as meninas, um brilho maligno nos olhos. E o quê? Era uma simples fuga. Agora é um jogo de vidas e mortes. Nesse momento, um movimento brusco interrompeu a tensão. Uma luz ofuscante invadiu a sala, seguida de um barulho ensurdecedor. A janela explodiu em 1000 pedaços, e uma explosão de fumaça tomou conta do ambiente. Lucas se atirou para frente, segurando as meninas enquanto tentava proteger suas cabeças. As meninas gritaram, apavoradas. Ele sentiu o pulso acelerar, a adrenalina inundando seu corpo. O homem em negro, embora preocupado, esboçou um sorriso. Seu olhar se focou em uma pessoa que aparecia na névoa de fumaça. E quem surgiu? Era uma mulher, com um casaco de couro e um ar de determinação. Um brilho familiar em seus olhos fez o coração de Lucas disparar. Quem é você? Gritou, enquanto a figura se aproximava. Clara estava paralisada, os olhos arregalados,
como se tivesse visto um fantasma. Quando a mulher saiu da fumaça, Lucas percebeu que ela era idêntica a Clara. Como isso era possível? Eu sou a sua verdadeira Clara. O choque virou uma onda de confusão. O que estava acontecendo? Sua mente girava em torno de respostas que não chegavam. Não, não pode ser. Você está mentindo. A voz de Lucas era um eco de descrença. O homem de negro parecia se divertir com o caos. A verdadeira Clara fugiu há muito tempo, e eu assumi seu lugar. A mulher continuou, com uma calma inquietante. Não foi suficiente apenas deixá-la em segurança. O que está acontecendo aqui é apenas o começo. Que comece o quê? A ridícula certeza da situação deixava Lucas sem palavras. Todos estavam paralisados, como se o tempo houvesse parado, absorvendo a magnitude da revelação. Uma guerra que você não pode imaginar, Lucas. Vocês todos estão presos neste jogo, e eu estou apenas começando a reescrever as regras, disse a mulher, seus olhos lançando uma sombra de promessas sinistras. As meninas, ainda agarradas a Lucas, olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e temor. Quem é você? O que você quer? Perguntou a mais velha, seu tom corajoso contrastando com a fraqueza que reinava no ambiente. O que eu quero que a verdade venha à tona. O homem de negro interrompeu, rindo. E você, querida, não tem noção do quanto essa verdade pode mudar o curso de tudo. E enquanto Lucas tentava organizar os pensamentos confusos, a verdadeira Clara, a que ele conhecia de verdade, começou a desaparecer na névoa. Ele se virou, mas tudo o que viu foi a figura distorcida da mulher que dissera a verdade, e um novo tipo de medo se apoderou dele. Era uma guerra de identidades, passado e presente, colidindo de forma explosiva. E ele, entalado entre as duas Claras, percebeu que tudo o que acreditava saber estava se dissolvendo. O que mais estava por vir? Enquanto a fumaça se dissipava, uma nova verdade se solidificava. O jogo estava longe de terminar. Nesse exato momento, um rugido estrondoso cortou o ar. Uma série de veículos surgiu na entrada da mansão, sirenes soando e luzes girando no escuro. A cena se transformou em um frenesi caótico. Policiais saltaram de suas viaturas, armas em punho, prontos para prender ou confrontar aqueles que viam como ameaças. "É polícia!" gritou um dos homens de preto, seu tom misturando incredulidade e medo. O ex-marido de Clara arregalou os olhos, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção à janela quebrada. "Não! Você não pode sair!" Clara gritou. Mas na fração de segundo em que Lucas esperou, a figura de sua amante desparecida havia se esvaído em uma nuvem de fumaça, deixando um rastro de confusão e pavor. As meninas olhavam para ele, desamparadas. O homem de negro, diante da pressão crescente, parecia perder o controle. "Tudo isso é culpa sua, Clara!" ele gritou, direcionando furor para a mulher ao seu lado. "Você não devia ter feito isso. No entanto, faltou aos olhares de todos a visão da verdade. O que Lucas percebeu, ao olhar para as meninas em sua frente, foi algo muito mais profundo. Nos olhos delas, ele viu um reflexo, não apenas das suas próprias esperanças e medos, mas uma batalha interna que se desenrolava em cada uma. O que elas sabiam era um fardo, um peso insuportável. "Lucas!" a menina mais velha chamou, seus olhos brilhando com uma determinação inaudita. "Está na hora de você conhecer a verdade." Antes que pudesse responder, mais um estrondo atingiu o ar. A porta dos fundos, que eles acreditavam estar segura, se abriu com força. Um grupo de homens mascarados e armados invadiu a sala como um furacão, tomando o controle da situação num piscar de olhos. O caos instaurou-se completamente. "Fiquem caladas!" um deles gritou, sua voz potente cortando a tensão. Todo o cenário parecia girar ao redor de Lucas, e a única certeza que ele tinha agora era que a vida que conhecia
estava desmoronando em um espetáculo de revelações. Você me enganou, Clara! Você traiu a verdade! Ele gritou, os sentimentos de traição e confusão borbulhando dentro dele. E ao fazer isso, ele percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que era essa verdade? E o que as meninas tinham a ver com tudo isso? As respostas flutuavam no ar, como uma tempestade prestes a estourar. E enquanto tudo girava, Lucas sentiu uma pressão em seu peito, a necessidade de descobrir o que estava por trás de tudo, quem realmente era Clara e qual era o papel dele nessa intricada teia. Se intensificava. O que ele faria agora? Uma nova batalha estava prestes a começar, e o campo de luta era o seu próprio coração. A sala estava eletricamente tensa, e o homem de negro parecia se divertir com a situação. Lucas, tomado por uma onda de adrenalina e incerteza, encarava o ex-marido de Clara, sem entender a dimensão daquele encontro. Clara! Você não pode deixar que eles se aproximem. O homem deu um passo à frente, a ameaça pulsando no ar. A expressão de Clara se alterou, como se os fantasmas do passado tivessem voltado para assombrá-la. As meninas, com os olhos arregalados, se ajoelharam perto de Lucas, buscando proteção. Mas o homem de preto sorriu, como se tivesse em mãos um segredo primordial. Os segredos são como sombras, Clara. Sempre voltam quando você menos espera. Ele se virou para as meninas, um brilho maligno nos olhos. E o que era uma simples fuga agora é um jogo de vidas e mortes. Nesse momento, um movimento brusco interrompeu a tensão. Uma luz ofuscante invadiu a sala, seguida de um barulho ensurdecedor. A janela explodiu em 1000 pedaços e uma explosão de fumaça tomou conta do ambiente. Lucas se atirou para frente, segurando as meninas enquanto tentava proteger suas cabeças. As meninas gritaram apavoradas. Ele sentiu o pulso acelerar, a adrenalina inundando seu corpo. O homem negro, embora preocupado, esboçou um sorriso. Seu olhar se focou em uma pessoa que aparecia na névoa de fumaça. E quem surgiu? Era uma mulher com um casaco de couro e um ar de determinação. Um brilho familiar em seus olhos fez o coração de Lucas disparar. Quem? Quem é você? Gritou, enquanto a figura se aproximava. Clara estava paralisada, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Quando a mulher saiu da fumaça, Lucas percebeu que ela era idêntica a Clara. Como isso era possível? Eu sou a sua verdadeira Clara. O choque virou uma onda de confusão. O que estava acontecendo? Sua mente girava em torno de respostas que não chegavam. Não, não pode ser! Você está mentindo! A voz de Lucas era um eco de descrença. O homem de negro parecia se divertir com o caos. A verdadeira Clara fugiu há muito tempo, e eu assumi seu lugar. A mulher continuou, com uma calma inquietante. Não, foi suficiente apenas deixá-la em segurança. O que está acontecendo aqui é apenas o começo. Que comece o quê? A ridícula certeza da situação deixava Lucas sem palavras. Todos estavam paralisados, como se o tempo houvesse parado, absorvendo a magnitude da revelação. Uma guerra que você não pode imaginar, Lucas. Vocês todos estão presos neste jogo, e eu estou apenas começando a reescrever as regras, disse a mulher, seus olhos lançando uma sombra de promessas sinistras. As meninas, ainda agarradas a Lucas, olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e temor. Quem é você? O que você quer? Perguntou a mais velha, seu tom corajoso contrastando com a fraqueza que reinava no ambiente. O que eu quero? Eu quero que a verdade venha à tona. O homem de negro interrompeu, rindo. E você, querida, não tem noção do quanto essa verdade pode mudar o curso de tudo. E enquanto Lucas tentava organizar os pensamentos confusos, a verdadeira Clara, a que ele conhecia de verdade, começou a desaparecer na névoa. Ele se virou, mas tudo o que viu foi a figura distorcida da mulher que dissera a verdade, e um novo tipo de medo se apoderou dele. Era uma guerra de identidades, passado e presente, colidindo de forma explosiva. E ele, entalado entre as duas Claras,
percebeu que tudo o que acreditava saber estava se dissolvendo. O que mais estava por vir? Enquanto a fumaça se dissipava, uma nova verdade se solidificava. O jogo estava longe de terminar. Nesse exato momento, um rugido estrondoso cortou o ar. Uma série de veículos surgiu na entrada da mansão. Sirenes soando e luzes girando no escuro. A cena se transformou em um frenesi caótico. Policiais saltaram de suas viaturas, armas em punho, prontos para prender ou confrontar aqueles que viam como ameaças. "É polícia!" gritou um dos homens de preto, seu tom misturando incredulidade e medo. O ex-marido de Clara arregalou os olhos, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção à janela quebrada. "Não, você não pode sair!" Clara gritou. Mas na fração de segundo em que Lucas esperou, a figura de sua amante desparecida havia se esvaído em uma nuvem de fumaça, deixando um rastro de confusão e pavor. As meninas olhavam para ele desamparadas. O homem de negro, diante da pressão crescente, parecia perder o controle. "Tudo isso é culpa sua, Clara", ele gritou, direcionando o furor para a mulher ao seu lado. "Você não devia ter feito isso." No entanto, faltou aos olhares de todos a visão da verdade. O que Lucas percebeu, ao olhar para as meninas em sua frente, foi algo muito mais profundo. Nos olhos delas, ele viu um reflexo, não apenas das suas próprias esperanças e medos, mas uma batalha interna que se desenrolava em cada uma. O que elas sabiam era um fardo, um peso insuportável. "Lucas!" A menina mais velha chamou, seus olhos brilhando com uma determinação inaudita. "Está na hora de você conhecer a verdade." Antes que pudesse responder, mais um estrondo atingiu o ar. A porta dos fundos, que eles acreditavam estar segura, se abriu com força. Um grupo de homens mascarados e armados invadiu a sala como um furacão, tomando o controle da situação num piscar de olhos. O caos instaurou-se completamente. "Fiquem caladas!" um deles gritou, sua voz potente cortando a tensão. Todo o cenário parecia girar ao redor de Lucas, e a única certeza que ele tinha agora era que a vida que conhecia estava desmoronando em um espetáculo de revelações. "Você me enganou, Clara. Você traiu a verdade!" ele gritou, os sentimentos de traição e confusão borbulhando dentro dele. E ao fazer isso, ele percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que era essa verdade? E o que as meninas tinham a ver com tudo isso? As respostas flutuavam no ar como uma tempestade prestes a estourar. E enquanto tudo girava, Lucas sentiu uma pressão em seu peito, a necessidade de descobrir o que estava por trás de tudo, quem realmente era Clara e qual era o papel dele nessa intricada teia se intensificava. O que ele faria agora? Uma nova batalha estava prestes a começar e o campo de luta era o seu próprio coração. Com os policiais entrando e a tensão alcançando seu ápice, uma das garotas, a mais nova, começou a soluçar. "Vocês não entendem. Não somos quem vocês pensam. Precisamos ir." Lucas a observou, confuso, mas a palavra ir ecoou em sua mente. Antes que pudesse processar, Clara se adiantou, seu olhar fixo no ex-marido. "Você é meu ponto fraco, Bruno", disse ela, o tom infernal da dúvida permeando sua voz. "O que está acontecendo aqui não é só sobre nós." Um dos homens de preto, percebendo que a conversa estava descontrolada, avançou, mas a verdadeira Clara voltou a aparecer com um brilho inusitado em seus olhos. "O que você está fazendo, Clara?" Bruno questionou. "Que jogadas você está fazendo dessa vez?" Foi então que uma explosão repentina de luz estourou no centro da sala. Tudo ficou em silêncio. Quando a visão voltou, Lucas percebeu que a menina mais velha segurava algo reluzente nas mãos. Um amuleto, com um símbolo que ele reconhecia. O logo da empresa que ele dirigia. "O que isso significa?" Lucas perguntou, a confusão se misturando ao medo. Clara olhou para a menina, um desespero crescendo.
É hora de revelar a verdade sobre nós e sobre você. A menina olhou diretamente nos olhos de Lucas, e pela primeira vez, ele viu algo familiar em seu olhar. Algo que não estava ali antes. Eu sou sua filha. As palavras cortaram o ar como uma faca. Lucas sentiu um vazio sob seus pés. O quê? A incredulidade dançou na sala, o silêncio se transformando em uma reverberação aterrorizante. As peças que ele achava ter juntado agora estavam mais afastadas do que nunca. E enquanto o chão sob ele começava a desmoronar, Lucas percebeu uma realidade aterradora. Não era apenas sobre Clara, era sobre uma conexão que poderia mudar tudo. A sua vida nunca mais seria a mesma. E com a revelação da menina, a verdadeira guerra estava apenas começando. Lucas estava paralisado, as palavras da menina mais velha ecoando em sua mente. Eu sou sua filha. A revelação girou como um furacão dentro dele. Suas pernas tremiam e ele mal conseguia processar a novidade. Clara, ao seu lado, parecia uma sombra, quase desmaiada. O homem de negro, observando tudo, sorriu sinistramente. O ar na sala estava pesado, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Você não pode estar falando sério. Lucas finalmente conseguiu gaguejar, seu coração batendo com força. Como isso é possível? Tudo começou quando você pensou que as coisas estavam sob controle. A menina falou com uma confiança que não combinava com sua tenra idade. Nós temos um propósito maior. A nossa ligação é mais do que apenas uma história de vida. A tensão na sala cresceu. Clara, com lágrimas nos olhos, tentava se aproximar da filha, mas Lucas a interrompeu. Espere, o que você quer dizer com vinculação? Sua voz era impetuosa, cheia de desespero. Ele precisava de respostas. Mas antes que a menina pudesse explicar, o estrondo da porta de trás se abriu novamente, revelando uma nova figura. Era um homem alto, com um olhar decidido, acompanhado por homens em trajes escuros. Ele parecia familiar, e seu coração afundou. É o pai de Clara, alguém que achou que não veria nunca mais. Clara, o que você fez? O homem, e seus olhos ardentes, e Lucas sentiu toda a tensão do momento atingir o extremo. Você trouxe a verdade de volta para nós, mas não tem ideia do que isso significa. A sala estava em choque, um mix de emoções e realidades colidindo. O que você quer dizer com verdade? Lucas questionou, sua voz tingida de raiva e confusão. Essas meninas são minha família? Você realmente acha que você foi o único enganado? O pai de Clara continuou com uma intensidade que fez Lucas recuar. Todo este tempo, Clara esteve protegendo você, mas a mentira nunca esteve errada. A verdade é que você e sua esposa estão mais conectados ao que está atrás do que imagina. Nesse momento, a atmosfera mudou. Luzes de sirenes dançaram do lado de fora, misturando-se com a incerteza e o caos. Em um movimento rápido, Lucas se virou para as meninas. O que você quer dizer exatamente? A mais nova levantou a mão, expressando uma coragem que surpreendeu até a si mesma. A verdade é que não somos apenas suas filhas, somos o resultado de um plano para você. O sentimento de traição e confusão crescia. Lucas piscou, tentando segurar seu mundo desmoronando. Como vocês podem ser parte de um plano? De que plano vocês estão falando? Foi quando tudo virou de cabeça para baixo. O homem em negro, que havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente e, com um sorriso sombrio, revelou: Eu sou o arquétipo de uma história que se repete. Um jogo entre poder, o amor e a verdade. E vocês estão apenas na periferia desse jogo. Um estrondo vindo de fora cortou o ar. A janela explodiu novamente e uma fumaça espessa invadiu a sala. Lucas prendeu a respiração. Do meio da confusão, outra figura surgiu. Esta, porém, não tinha rosto. Era uma máscara. E os olhos escuros brilhavam.
O rendimento apavorante da ação o fez perceber que o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. "Preparem-se!" gritou Clara, enquanto segurava a mão da menina, e Lucas sentiu que a verdade, tão há tempo abafada, finalmente estava em suas mãos. Qual era a verdadeira natureza do relacionamento deles? O que mais estava escondido sob a superfície? A tensão ficou quase insuportável. Que segredos antigos estavam prontos para ressurgir agora? E, mais importante, qual era o papel de todos eles nesse jogo mortal? Enquanto as sombras dançavam ao redor e os gritos ecoavam, Lucas se deu conta de que a tempestade estava apenas começando, e a única certeza que lhe restava era que nada seria como antes. Lucas estava no olho de um furacão, com um homem mascarado à sua frente e as meninas agarrando suas mãos. Tudo parecia um pesadelo sem fim. A sala estava em caos, cada um lutando por compreender o que estava se desenrolando. Era um jogo de mentiras, traições e verdades ocultas, e a tensão era palpável. "Por favor, escutem!" gritou a menina mais velha, sua voz ecoando como a única coisa sensata naquele redemoinho. "Nós não somos quem você pensa. Isso é maior do que qualquer um de nós." Lucas sentiu a adrenalina correr mais forte em suas veias enquanto seus pensamentos se agitavam. Aquelas palavras eram uma luz na escuridão, mas ele não sabia em quem confiar. Enquanto o homem de negro se aproximava, a fumaça ainda preenchia o ar. Ele riu, um som frio e distante. "Vocês ainda não entendem. A verdade que procuram não trará paz, só mais dor." Mas antes que pudesse avançar, a verdadeira Clara se atirou à frente. "Eu não vou deixar você fazer isso, não outra vez." O olhar dela era feroz, um brilho conhecido. Lucas a reconheceu, a mulher que ele amava. Clara se virou para ele e sussurrou: "Confie em mim. O que você precisa saber está vindo. Não se afaste." A determinação em sua voz fez o coração de Lucas disparar. Ele queria acreditar, mas a situação era confusa demais. Frente ao impasse, a menina mais nova levantou o amuleto que havia segurado. "Este é mais poderoso do que você imagina. Ele pode mudar tudo." O homem de negro parou, seu rosto apresentando uma expressão de puro desprezo. "Essas pequenas não têm ideia do que estou falando." "Não temos medo de você", gritou a mais velha, sua bravura iluminando o ambiente. Em um movimento explosivo, Clara correu na direção do homem de negro. Lucas fez o mesmo. Juntos, eles eram uma união de força contra as trevas. E naquele instante, os olhos de Lucas brilharam com um novo entendimento. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho à frente. Um silêncio pesado tomou conta do lugar quando Clara olhou profundamente para Lucas. "Seja forte. Nós vamos superar isso." E enquanto ela falava, uma onda de luz irrompeu do amuleto, preenchendo a sala com uma energia vibrante. Os homens de preto hesitaram, confusos com o que estavam testemunhando. "Isso é impossível!" bradou um deles, recuando. "Ninguém jamais." Era um momento de revelação. Com um grito de libertação, Clara ergueu o amuleto mais alto. A luz pulsou, explodindo em um brilho que separou os presentes, forçando-os a se afastar. Lucas sentiu uma onda de alívio invadir seu corpo enquanto a verdade começava a se desenrolar diante de seus olhos. Era a batalha de um amor real e não havia mais espaço para mentiras. Quando a luz diminuiu, Clara se voltou para Lucas. A conexão que existia entre eles era palpável, e as meninas, ainda abraçadas, olhavam para eles com fé. "Você é parte disso, Lucas. Sempre foi", disse a menina mais velha, agora mais confiante. Eu não sei se posso." A dúvida ainda pairava, mas ele olhou nos olhos de Clara e viu determinação. "Sim, eu posso." Ele se sentiu mais forte do que nunca. Mas o ex-marido de Clara e o homem de negro estavam se reagrupar. "Vocês não podem escapar. Essa batalha não acaba aqui",
gritaram em uníssono. Mas com um gesto firme de Clara, a tensão começou a se dissipar. Eu escolho meu caminho, ela declarou. E a força daquela decisão ressoou na sala. Com um golpe final da luz do amuleto, uma onda de calma preencheu o espaço. Lá fora, as sirenes finalmente se silenciaram. A polícia havia tomado conta da cena, e a verdade estava prestes a emergir. Lucas sentiu que, de alguma forma, a vida dele e o futuro daquelas meninas estavam conectados de uma maneira profunda e inquebrantável. Enquanto todos se afastavam, uma nova luz apareceu. Lucas e Clara se entreolharam e, sem precisar de palavras, sabiam que tinham enfrentado a tempestade. Agora havia esperança, mas o futuro ainda era incerto. Que mistérios ainda estavam por vir? E o que mais a vida traria a eles? Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Sua participação faz toda a diferença. Não saia do canal ainda. Você pode clicar na história emocionante que está logo ali e seguir outras narrativas igualmente impactantes. Este é o momento para demonstrar seu apoio e compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.